Olá, queridos. Sejam bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Rafael e hoje abordaremos o livro de Sofonias, um profeta pouco lembrado. Neste livro de 3 capítulos, aparece muitas vezes a expressão "o dia do Senhor", trazendo o juízo iminente universal. Deus vai colocar um pingo nos is. A palavra tem um enfoque escatológico, atinge os povos da época e também atinge os povos do futuro. Judá e Jerusalém não ficam de fora e recebem destaque. Sofonias profetiza em uma época que o rei Josias promovia um grande reavivamento e reforma. Alguns podem até se perguntar: por que Deus enviaria um profeta para anunciar um severo juízo em período de mudanças positivas na nação? Apesar da grande mobilização do rei Josias, ainda haviam pessoas dentro do povo de Deus que adoravam a Baal, até mesmo entre os sacerdotes. Haviam pessoas com o coração dividido. Adoravam as estrelas e os astros no céu, ao mesmo tempo que adoravam Moloque e juravam pelo nome do Senhor. Outros deixaram de seguir o Senhor, não o buscavam nem o consultavam. Também haviam aqueles acomodados em seus pecados. Isso é um grande ensinamento para nós. Talvez seja o momento de nós refletirmos sobre o estado da nossa relação com Deus. Será que um dia começamos bem, mas de alguma forma retornamos aos velhos hábitos ou até mesmo desanimamos? Será que não abandonamos hábitos ou comportamentos que sabemos que não estão de acordo com a vontade de Deus? A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 6 e 7, nos traz que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada. Devemos nos livrar do fermento velho, a fim de que sejamos massa nova e sem fermento. Apesar dos alertas, parte significativa do povo não se submetia à mudança, permanecia nos maus caminhos e seria, consequentemente, responsabilizada por suas ações. Diante da inércia, Deus usa o profeta e destaca a iminência do dia de acerto de contas, o dia do Senhor, em resposta à idolatria, injustiça e desobediência generalizadas do povo, o que de fato aconteceu com a destruição imposta pelo exército babilônico. Também é necessário entender, amados, que há um limite da medida de pecados. Deus ele é amor, compassivo, longânimo, grande misericórdia, mas também é justo. Encher a medida é continuar na rebeldia até que chegue o julgamento. Amados, há uma saída: arrepender-se enquanto há tempo, antes que venha o dia do Senhor. Nos dias de Sofonias, a liderança da nação estava muito preocupada com a exibição exterior e o povo concentrado em tocar a vida, o lucro nos negócios. Eles mal imaginavam que nem a riqueza, nem posses forneceriam refúgio da devastação vindoura. Apesar das palavras do profeta, as pessoas eram indiferentes. As respostas nos soam familiares. O Senhor não faz o bem, também não faz o mal. Sofonias, capítulo 1, verso 12. É o famoso, não vai dar nada, e se der é pouca coisa. Eu estou bem, está tudo dando certo, qualquer coisa, depois eu peço perdão. Todo mundo faz. Esse pensamento incentiva a mentalidade de que não há necessidade de mudar. O que mais poderia Deus fazer para levar o seu povo a se arrepender? Que linguagem Deus precisa usar a fim de chamar a nossa atenção? Talvez precisemos refletir como está a nossa caminhada e peçamos ao Espírito Santo para nos mostrar as áreas da nossa vida que necessitam de mudanças. Já a Sofonias 2 é um chamado ao arrependimento. O profeta alerta o povo para que tomasse uma providência imediata. Sofonias então passa a transmitir mensagens de julgamento contra as nações vizinhas. Elas serão castigadas por sua arrogância, orgulho, maldade. O profeta descreve a queda e a destruição como resultado da sua recusa em reconhecer a autoridade de Deus. Entre estas mensagens de julgamento, há também uma mensagem de esperança. Sofonias aponta para o remanescente de pessoas humildes e justas que buscarão refúgio no Senhor. Em meio à sua ira, Deus mantém sua justiça. Aqueles que o buscam e são fiéis, ele preserva. Ao examinar as Escrituras, podemos observar que mesmo diante do cenário mais adverso, o Senhor, ao longo da história,
guarda para si um remanescente fiel. Preste muita atenção. Em Sofonias são citados grupos de pessoas que até conhecem o Senhor, mas não são conhecidas dele. Gente com jeito de ovelha, mas é bode. Gente que parece trigo, mas é joio. Só um grupo dentre tantos é preservado. O próprio Deus cuidará deles. A característica deste remanescente é sua humildade e sua obediência. Esta humildade está em oposição com a arrogância existente no próprio povo e nas nações vizinhas. Cabe destacar que humildade e obediência são características fundamentais, são a essência do verdadeiro cristão. Isso pode ser confirmado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Preste atenção no verso 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia! Por fim, amados, em Sofonias capítulo 3 parece o tempo que vivemos. Que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão? Ninguém pode lhe dizer coisa alguma. Ela recusa toda a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Seus juízes são como lobos ao cair da noite, que não deixam vestígios de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos, arrogantes, que buscam seus próprios interesses. Seus sacerdotes profanam o templo ao transgredir a lei de Deus. A impunidade é gritante nesses versículos. O próprio povo de Deus não se toca. E quando confrontado, tem uma explicação, sempre prontinha para seus erros. Vivemos uma época em que a vontade do homem vai ganhando cada vez mais protagonismo. A satisfação dos desejos do coração parece não ter limite. Quando até mesmo a liderança, em especial a liderança religiosa do povo de Deus, se corrompe, o que será dessa sociedade? O núcleo do problema do antigo Israel, assim como em nossas vidas, falta de compromisso com o Senhor. Nós não buscamos muitas vezes conhecê-lo, não damos ouvidos a ele, não aceitamos a correção, consequentemente, não confiamos. Na época de Sofonias e hoje, somos chamados para a mudança. Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Romanos 12:2, versão transformadora. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Amados, os versículos finais do capítulo 3 representam uma promessa. Deus nos convida a cantar, a nos alegrar, porque Ele está agindo a favor do seu povo e porque o próprio Deus está se alegrando por nossa causa. Verso 13. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Não mentirão, nem enganarão uns aos outros. Comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá calamidade. Naquele dia se anunciará em Jerusalém: Anime-se, ó Sião, não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Deus está nos tratando de uma forma maravilhosa e surpreendente. Louvemos ao Senhor por aquilo que Ele é. Fique firme, você não está sozinho. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Ah, amados, isso é muito lindo. E é isso. Chegamos ao fim de mais uma mensagem diária. É sempre uma honra compartilhar das Escrituras. Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.